Olá, bom dia. São 7h30 da manhã e o RJ Acontece está começando. Um homem foi morto ontem à noite no acesso à Ponte Rio-Niterói, no Caju. Ele voltava para casa quando foi rendido por 3 bandidos. Manuel Cláudio Pedrosa Cavalieri, de 60 anos, voltava do trabalho em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, neste carro, e seguia para casa em Niterói, região metropolitana, quando foi rendido por 3 homens armados. Eles abordaram a vítima no acesso à ponte que liga os 2 municípios. Assustado, o engenheiro bateu com o carro em outro veículo. Em seguida, os bandidos atiraram. Manuel foi atingido na cabeça e no ombro. Os criminosos fugiram sem levar nada. Depois do ataque, os bandidos entraram em um ônibus lotado e assaltaram os passageiros. O veículo não tinha câmera de segurança. O motorista foi obrigado a levar os criminosos até a favela Parque Alegria, que fica a menos de 1 quilômetro daqui. Próximo ao local estão 2 das principais vias expressas do Rio, a Linha Vermelha e a Avenida Brasil. O engenheiro foi socorrido por bombeiros, mas não resistiu e morreu no Hospital Souza Aguiar. Familiares receberam o telefonema de um policial comunicando a morte. Eles não quiseram comentar o caso. A polícia vai ouvir o depoimento do cobrador do ônibus para tentar identificar os criminosos. Manuel era diretor-geral da empresa responsável pela construção da Arena Olímpica do PAN de 2007. 2 boates foram fechadas ontem à noite na Lapa por falta de alvará. A ação faz parte do projeto de reorganização do centro. Os estabelecimentos já haviam sido autuados por falta de alvará e receberam uma multa de R$ 470. Tiveram 2 semanas para regularizar a situação. Como não fizeram, tiveram que fechar as portas. O gerente de uma das casas noturnas disse que o local tinha documentação, mas estava vencida. Então eu achei que tivesse resolvido o problema, só que não foi o caso, entendeu? Eu estou aqui para cumprir ordem, aguardar, não posso desacatar a lei também, entendeu? Agora as casas só podem ser reabertas depois que retirarem o alvará. Se a norma for desobedecida, os responsáveis serão multados em R$ 506 por dia. A ação da Subprefeitura do Centro também faz parte do programa de revitalização da Lapa, que pretende organizar o bairro. A gente está aqui fazendo um esforço para esses 3 lados, para criar cada vez mais um ambiente harmônico, tanto para os moradores, para os frequentadores e para os comerciantes. A polícia prendeu ontem uma mulher acusada de planejar a morte do marido, um capitão da Polícia Militar. O crime, que aconteceu em março deste ano, seria para receber o dinheiro da pensão. Cássia Reife da Silva, de 41 anos, foi presa em Mangaratiba, na Costa Verde. De acordo com as investigações, ela planejou a morte do marido por causa da pensão que receberia caso o policial morresse. Tinha sido descoberto pela vítima, que era o marido dela, que ela tinha tido um amante, chegou a sair de casa, e com isso o relacionamento ia se encerrar. Ela, com medo de perder a pensão, contratou a morte do marido dela. Cássia teria convencido uma vizinha, Verônica Lopes da Silva, de 39 anos, a participar do crime. O capitão da PM, Dário José Xavier da Silva, foi assassinado com 5 tiros nas costas quando voltava para casa em Padre Miguel, zona oeste do Rio. O irmão de Verônica, Luan Douglas Lopes da Silva, de 22 anos, teria contratado por R$ 3.000 um menor de 17 anos para matar o policial. Os acusados vão ser indiciados por homicídio triplamente qualificado, quando o crime é cometido sem chance de defesa, por motivo fútil e mediante recompensa. Se eles forem condenados, podem pegar até 30 anos de prisão. A viúva, para fomentar a ira dos executores, disse que a vítima, inclusive, era estuprador e teria violentado a própria filha. Nem filha, mulher, ela tem. 4 policiais militares suspeitos de atirar no morador do Morro do Cantagalo, em Copacabana, foram afastados da unidade de polícia pacificadora da favela. André Luiz Gonçalves de Araújo foi baleado no início do mês. Moradores afirmam que o tiro partiu da arma de um dos policiais. Já os PMs dizem que checavam uma denúncia de venda de drogas quando houve uma troca de tiros. As armas dos agentes foram entregues para perícia. Até que seja concluído o processo interno, os policiais vão trabalhar em funções administrativas. E vamos ao estúdio da rádio Band News Fluminense FM falar com Mário Dias Ferreira. Bom dia, Mário.
Bom dia, Camila Greco. Outras 2 mulheres que tiveram caso com o goleiro Bruno são intimadas a depor nesta manhã na Polinter do Andaraí. A Polícia Civil pede à Justiça Fluminense a prisão de uma delas. O repórter Carlos Brigues tem mais detalhes. Bom dia, Brigues. Bom dia, Mário. A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu à Justiça Fluminense a prisão da amante do goleiro Bruno, Fernanda de Castro, acusada por alguns envolvidos no caso de cuidar do filho do goleiro com a ex-amante Elisa Samúdio. Uma outra mulher que também teve relacionamento com o ex-capitão do Flamengo também foi intimada a comparecer nesta manhã à Polinter do Rio. Ontem a Justiça negou pedido de liberdade de Bruno e de outros 6 suspeitos de envolvimento no crime. Caso continue na cadeia, eles só poderão receber visitas de amigos e parentes cadastrados a partir do dia 6 de agosto, quando completam 30 dias presos, Camila. As vítimas da tragédia do Morro do Bumba, em Niterói, na região metropolitana do Rio, vão ter que deixar os abrigos hoje. De acordo com a lei, quem recebe o benefício do aluguel social não pode viver em abrigo. As famílias que estão no local há 3 meses reclamam que não têm para onde ir, já que não podem voltar para casa. Muitas pessoas não conseguiram alugar um imóvel porque os donos exigem adiantamento de 3 meses ou fiador. Na última terça-feira, começaram as obras de recuperação no morro, que devem ficar prontas em até 4 meses. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve ontem no estúdio da Band e falou sobre o bilhete único municipal, melhorias na zona portuária e outros investimentos na cidade. As obras de melhoria no Porto ganharam destaque esta semana com a liberação de 3,5 bilhões de reais do FGTS para investimentos na região. O Porto deve receber melhorias no trânsito, implantação de projetos culturais, além de revitalização de todo o trecho, que deverá abrir espaço para empreendimentos comerciais e residenciais. A promessa é de que em 6 anos as pistas da perimetral já tenham sido demolidas e o novo túnel concluído. Confesso que esse prazo está muito antecipado, né? Eu nunca prometi derrubar a perimetral no meu tempo de governo, né? Eu sempre falei, vou começar as obras do Porto, como já comecei, tá lá Barão de Tefé, Venezuela, Pia da Próxima, tudo isso já está em obra, né? E seria uma segunda etapa que não seria no meu tempo de governo, porque é toda uma operação urbana consociada que nós conseguimos construir. Mas graças a Deus as coisas caminharam melhor do que nós esperamos, e nós vamos poder licitar essas obras agora, eu acho que começa ano que vem, mas não é também para ficar pronta no meu tempo de governo, o túnel, porque é uma obra de 4, 5 anos. Quanto aos corredores viários que prometem desafogar o trânsito da Zona Oeste, o prefeito afirmou que as obras ficam prontas até 2014. As obras da Transoeste, que vai ter 32 quilômetros de extensão, ligando a Barra da Tijuca a Santa Cruz, já começaram. Já a Transcarioca, que liga a Barra da Tijuca a Penha, está em fase de projeto. A Transoeste fica pronta até 2012 e a Transcarioca até 2014. Vamos iniciar a Transolímpica, que liga também em direção à Zona Oeste, vai ter o BRT da Avenida Brasil, tem a linha 4 do metrô. Quer dizer, a gente espera num período aí, até 2016, imagino eu, em que você tenha um sistema de transporte mais eficiente e que as pessoas possam deixar o carro em casa. A aprovação do bilhete único municipal e o início do edital de licitações das linhas de ônibus devem estar prontos até setembro. No caso do bilhete único, a cobrança fica em R$ 2,40 para percursos dentro da cidade. Licitar não é milagre, né? A relação muda de uma relação absolutamente informal para uma relação em que o poder público é poder concedente e a empresa é concessionário e, portanto, com obrigações a cumprir, né? Então aí você começa a racionalizar o sistema, diminuir o número de ônibus em algumas áreas, aumentar em outras, mas esse é um processo. A mudança mais impactante no primeiro momento é a implantação do bilhete único. A gente entende que o tempo de 2 horas é um tempo suficiente. Se for necessário, é justo, será feito. Durante a entrevista, o prefeito falou sobre o futuro da Cidade da Música na Barra da Tijuca. Mesmo contrário ao projeto, iniciado na administração de seu antecessor e que já consumiu mais de 500 milhões de reais e ainda não está pronto, Paes garantiu que até o ano que vem entrega a obra. Eu acho que 2011, final do primeiro semestre de 2011. A minha ideia original era só fazer uma parte, não terminar inteira, mas resolvemos terminar inteira. Então, para terminar inteira, mais 80 milhões de reais, enfim. É uma obra que eu não queria estar fazendo, mas tem que fazer, acho que é obrigação nossa terminar.